Olá a todas e a todos ouvintes do Chutando a Escada, esse podcast que segue com a parceria com o Observatório Rússia América Latina, para nossa alegria aqui no Buslat. Meu nome é Daniela Vieira Sestes, eu sou professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e tenho conduzido esses encontros com o pessoal do Chutando a Escada, a quem eu agradeço muito, na pessoa do Felipe Mendonça, queridíssimo colega, conversando com vocês aí de casa sobre política internacional, América Latina, Rússia, essa agenda que nos interessa tanto aqui no Observatório. Bem, esses últimos meses, eles foram aí caracterizados por uma série de processos eleitorais importantes no continente latino-americano, mas está por vir também, e a Rússia ainda passa por processo eleitoral no ano de 2026. Então, pensamos que seria interessante trazer aqui para a nossa agenda de discussão uma conversa, sobre essas relações entre as urnas aqui na América Latina e Moscou, pensando como as eleições presidenciais latino-americanas vão aí condicionar, movimentos de inserção internacional desses governos eleitos aqui na nossa querida região. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Bem, quando olhamos para as eleições presidenciais na América Latina, é importante perceber que elas transcendem disputas domésticas e também produzem muitos impactos relevantes sobre a política externa, que se desenha aí a partir de interesses que são domesticamente definidos. Portanto, impactando muito a inserção internacional de qualquer país e, especialmente aqui no nosso caso, em análise da América Latina. Quando a gente observa esse contexto no qual o continente está inserido, um contexto de crescente competição geopolítica entre as grandes potências, a Rússia, nesse rol de grandes potências, tem buscado muito ampliar e consolidar sua presença na América Latina. Isso já foi objeto de discussão. Quem quiser saber um pouco mais, pode voltar lá no nosso primeiro episódio com Marinana e Casarões, no qual nós discutimos como que o Kremlin tem buscado adensar parcerias políticas, econômicas, energéticas e de defesa aqui no continente, tornando, claro, os resultados eleitorais por aqui um elemento importante na configuração dessas relações. Esse episódio, então, vai pensar como que esses governos recentemente eleitos, no caso do Peru e da Colômbia, ainda sem a plena confirmação, mas já tudo encaminhando para a indicação de vitórias específicas, ou no caso do Brasil, com eleições por acontecer, como que esses governos vão pensar aí seu espaço dentro das relações internacionais, como isso se relaciona com a presença russa aqui e, sobretudo, como que as oscilações político-ideológicas do nosso continente servem aí para redefinir as prioridades internacionais dos países latino-americanos. Para conversar sobre esse assunto, temos aqui uma mesa de mulheres, Fico muito feliz de poder ter feito esse convite para receber novamente Marinana Barros, minha colega aqui de departamento na PUC Minas, no Departamento de Relações Internacionais, e que já foi parceira nossa, pesquisadora aqui do Buslat no seu momento de fundação. Marinana é especialista em democracia e América Latina, ouso dizer, uma das melhores aqui da nossa academia, e é autora do livro Democracia na Agenda Regional da América Latina, que eu recomendo muitíssimo aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, e doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas e pela Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Marinana, tudo bem com você por aí? Tudo ótimo, Daniela, obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui, espero contribuir para essa conversa tão rica, A gente precisa falar mais de América Latina, conversar mais sobre isso, e o Buslat tem ajudado, contribuído tanto, para esse diálogo. Obrigada pelo convite. Que é ótimo, obrigada a você por estar aqui conosco. E hoje nós estamos falando de Rússia e América Latina de forma, prática, material. Eu vou conversar com Giovana Branco, que fala conosco desde Moscou, onde faz algumas pesquisas de campo para o seu doutorado desenvolvido aí na ciência política da Universidade de São Paulo. A Giovana ela é também mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e atua como pesquisadora aqui no nosso Observatório Rússia e América Latina.
Giovana pesquisa a legitimidade autocrática, política externa russa e a construção da identidade nacional da Rússia pós-soviética. E aí, Giovana, esse verão europeu tá tão quente como todo mundo está dizendo, ou na Rússia é diferente? Bom, como brincam aqui, a Rússia não é necessariamente Europa, né? Algo à parte, e aí o verão europeu não chegou aqui, tá, na verdade, bem agradável, então nesse ponto tá ótimo. Ai, que bom, joia. Vamos então para o nosso papo aqui, né? Pensando nessas conexões, queria começar pedindo, Marinana, para nos contar um pouco sobre essas oscilações ideológicas contemporâneas aqui na América Latina, né? O novo milênio é fortemente marcado no nosso continente por uma alternância entre ideologias políticas predominantes, então queria que você nos desse aí um panorama geral dessa situação, Marinana. Isso, Dani. Então a gente tem, a América Latina ela costuma caminhar em ondas, né. É claro que são processos não homogêneos, mas a gente consegue, mesmo voltando no tempo, perceber essa tendência, quase social, coletiva, né, na América Latina, a ter processos muito similares em diferentes países. Ainda que, de novo, a gente tenha que pensar a especificidade de cada país, né, assim, existem diferenças dentro dessas ondas, mas se a gente pensa no processo de descolonização ali, nas 2 primeiras décadas do século XX, praticamente todos os países latino-americanos se descolonizaram nesse período, com uma outra exceção, Cuba, por exemplo. Depois a gente vai ter a onda das ditaduras militares, muito ligadas, né, à lógica bipolar, da Guerra Fria. Depois a gente vai ter na década de 90, essencialmente governos liberais na América Latina, ali na centro-direita, direita. A partir de 99, a gente tem a chamada virada à esquerda, né, com a eleição do Hugo Chávez. E aí a gente tem, é claro, uma onda à esquerda, que é uma onda que tem heterogeneidades dentro dela. Eu acho interessante aquela díade da esquerda contestatória, esquerda moderada, apesar das díades serem sempre complicadas, né, porque você vai ter um outro caso que não cabe dentro das 2 tipologias. Mas a partir de 99 a gente tem a América Latina fundamentalmente indo à esquerda. A gente chega a ter 2/3 da América Latina, da população latino-americana, vivendo sob governos de esquerda. E aí a gente passa por um processo de esvaziamento dessa virada à esquerda, ligado a vários fatores, né? Uma queda do preço das commodities, muitas acusações de corrupção dos governos à esquerda. A gente tem governos que muitas vezes, perdem as suas bases populares mais densas, e a gente começa a se perguntar nos últimos tempos se haveria uma virada à direita. Essa é uma pergunta que parecia sem resposta até pelo menos 2, 3 anos atrás. Mas a gente tem nos últimos 3 anos, 12 eleições na América Latina com resultados que vão para a esquerda, para a direita, desculpa, para centro-direita até a extrema direita. Então, nesse momento, a gente tem com o resultado no Peru, né, como a gente estava falando há pouco, a gente passa a ter efetivamente uma maioria de governos de direita, centro-direita, extrema-direita. Esse bloco vai incluir a Argentina, com Javier Milei, né, o Chile, com Kast, o Peru agora com Keiko Fujimori, vamos falar mais disso adiante, o Equador com o Daniel Noboa, a Colômbia também, né, uma eleição recente, muito apertada, com o Espriella, a Bolívia com o Rodrigo Paz, o Paraguai com Santiago Peña, El Salvador, que se tornou um marco, né, se tornou um paradigma para a extrema-direita, regional, com o Bukele, Honduras, temos Costa Rica, Panamá, República Dominicana, todos esses países mais à direita no espectro. Então, eu acho que a gente tem, é claro, 2 pesos pesados regionais, que são Brasil e México, que estão fugindo a essa tendência com alguns outros países, mas parece mesmo haver uma tendência de uma virada à direita. Tem uma pesquisa interessante do Murilo Medeiros, da UNB, recente, que ele mostra que das 19 últimas eleições que a gente teve na América Latina, em 13 delas, os candidatos que venceram, eles tiveram a segurança como tema central, consideradas aí só eleições não contestadas. Tem uma importância grande do modelo de El Salvador, né, e dessa, profundidade de sucesso em termos eleitorais que o Bukele tem, que faz com que acabe se tornando um modelo mesmo. Então parece que a oscilação que nesse momento nós estamos realmente tendendo na América Latina para a direita do espectro ideológico.
Obrigada, Marinana, por esse panorama geral e para a gente começar a construir, né, esse quadro de debates para o dia de hoje. Queria pedir, Giovana, que nos aponte quais seriam os principais interesses russos da América Latina hoje, né, em termos de política externa da Rússia contemporânea, um tema que você vem acompanhando tão de perto. Como que a gente pode pensar esse olhar do Kremlin sobre o nosso continente? Perfeito. Bom, partindo do panorama que a professora Marilena apresentou sobre a situação atual da América Latina, eu começaria destacando que a presença russa na região, ela tem sempre que ser analisada com alguma cautela, porque a Rússia, quando a gente pensa sobretudo na presença econômica, não tem o mesmo peso que Estados Unidos, que China ou mesmo que a União Europeia, quando a gente fala dessa relação com a América Latina. Mas, no entanto, isso não significa que essa região seja irrelevante para Moscou, existem uma série de interesses ali. Então, a influência da Rússia hoje ela é muito mais seletiva e concentrada em algumas áreas que são estratégicas. Então, eu dividiria os interesses russos na região da América Latina em quatro grandes dimensões. A primeira é diplomática, e a gente tem visto isso principalmente desde o início do conflito na Ucrânia, né, que se tornou ainda mais importante para a Rússia demonstrar que ela não está internacionalmente isolada. Importante dizer que para a Rússia não é necessariamente importante que todos os países da América Latina sejam seus aliados. Apenas é importante que eles não participem do seu isolamento. E isso já é algo que a gente percebe que pode alterar um pouco durante essa nova onda, né, da direita latino-americana, que a gente pode ver alguns países ali mudando um pouco a sua relação com a Rússia. Mas então, pensando nisso, não necessariamente a Rússia busca sempre construir ou conquistar um apoio explícito em termos diplomáticos. Muitas vezes é apenas uma questão muito mais econômica. A segunda dimensão de interesse é justamente estratégica. Então, a Rússia mantém relações bastante próximas, particularmente com Cuba, com a Nicarágua e com a Venezuela, que funcionam aqui na América Latina como pontos de apoio político, em alguns casos também como pontos de apoio militar e energético. E esses vínculos acabam possuindo também uma dimensão simbólica, mostrando que Moscou é capaz de manter uma presença política na região que é tradicionalmente percebida como uma área de influência dos Estados Unidos. A terceira dimensão é econômica. Então, como eu falei, a Rússia não tem o mesmo peso, né, de outras grandes potências, o volume total de comércio é limitado, muito porque a gente já falou em outros episódios, né, existe uma questão geográfica mesmo, enfim, a Rússia está muito longe, então é muito difícil a gente pensar em construir essas cadeias produtivas bastante integradas, mas um exemplo bastante evidente que a gente sempre comenta por aqui é, por exemplo, com os fertilizantes, né? O Brasil, o México, a Colômbia têm bastante dependência desses insumos russos e por isso, então, a gente tem um laço muito forte dessas importações e desse tipo de comércio internacional. E isso faz com que o vínculo econômico possa sobreviver às mudanças ideológicas. Então, se por um lado a gente tem uma pressão atualmente, né, de que os governos mudem um pouco a sua posição em relação à Rússia, por outro, existe uma dependência econômica que ela é muito real. E então a gente pode ver isso também como uma forma de contrabalancear algumas narrativas políticas. E a quarta dimensão é justamente a narrativa. Né? Então, Moscou apresenta a sua aproximação com a América Latina também como uma parte, né, da construção de uma ordem multipolar. Isso tem sido falado muito aqui na Rússia, em absolutamente todos os eventos políticos e acadêmicos. Né, os grandes nomes têm falado sobre o objetivo russo de construir e participar ativamente da construção de uma ordem multipolar justa. É bastante interessante que eles colocam ainda esse adjetivo, né? Então, a linguagem utilizada é de ênfase na soberania, na diversidade de modelos políticos, na não intervenção e na resistência da hegemonia ocidental, principalmente. E isso acaba encontrando maior receptividade em governos de esquerda, mas não se limita, né, a eles. Também pode ainda achar ali algumas brechas para fazer essas alianças com governos mais conservadores. Então, eu resumiria dizendo que a Rússia, no geral, vem buscando três grandes coisas na América Latina. A primeira é parceiros que reduzam o seu isolamento, né?
Segundo, setores econômicos nos quais ela possa exercer alguma influência maior. E, por último, espaços políticos, em que essa ideia de multipolaridade justa possa encontrar alguma ressonância. E eu diria que esses são os principais, enfim, interesses ali da Rússia na nossa região da América Latina. Bem, pensando então nesse cenário que Giovana tão bem nos sintetizou, né, a partir dessas dimensões, queria te perguntar, Marina, olhando especificamente para Colômbia, Peru, né, e essa virada à direita que você também descreveu na sua fala, o que podemos esperar desses governos alinhados a esse espectro ideológico em termos de inserção internacional? Como você vê que tende a ser os olhares deles, claro, né, considerando também não ser necessariamente um grupo homogêneo, como você bem pontuou, conseguiríamos perceber aí algumas tendências gerais de comportamento interno? Ótima pergunta, Daniela. Acho que isso nos conta muito do que será a América Latina pelos próximos anos, né? Foram 2 eleições da Colômbia e Peru muito apertadas, né, mostra claramente a tendência à polarização. É quase 50-50. É como se o mundo tivesse sendo visto, percebido de formas igualmente diferentes por 2 grandes blocos. Spriella, ele ganha do Ivan Cepeda, né, na Colômbia por menos de 250.000 votos. Keiko Fujimori derrota o Roberto Sanches por menos de 50.000 votos. Então, a gente tem realmente uma polarização muito grande. São eleições que foram vencidas por uma margem muito, muito pequena. Em alguma medida, 2 vitórias de Donald Trump. Vamos lembrar, não tem muito tempo, a gente tem uma frase assim, vindo do gabinete do Trump, dizendo: recuperaremos nosso quintal, que é a América Latina. E é nesse contexto que a gente vai ter o que alguns estão chamando de doutrina Monroe, né, remetendo à doutrina Monroe lá de 1823, que é essa ideia dos Estados Unidos exercendo influência, uma influência mais profunda, na região. É interessante observar que tanto no caso, da Colômbia quanto do Peru, nós temos 2 candidatos com laços fortes, pessoais mesmo, com os Estados Unidos. A Keiko Fujimori estudou por muito tempo nos Estados Unidos, né, se forma nos Estados Unidos. O Spriella tem cidadania estadunidense. Inclusive, tem uma notícia recente de que o Cepeda, ele tem dito que é preciso que o Spriella desista da sua cidadania estadunidense e que afirme não ter relação nenhuma com agências de segurança dos Estados Unidos, porque essa é uma conversa que existe, né, de que haveria uma relação entre o Spriella e o governo dos Estados Unidos. Então, são 2 agora próximos, são incumbentes, né, eles chegam agora como incumbentes, tendo uma relação próxima, tendo recebido o apoio dos Estados Unidos. A mim parece, você falou uma coisa importante, que é, eles não são iguais, né, a gente não precisa esperar exatamente a mesma coisa, em termos de inserção internacional. Especialmente me parece que é diferente a perspectiva deles em relação ao multilateralismo. Então, a Keiko Fujimori, ela, pelo menos em termos de discurso e proposta de governo, ela apoia bastante o multilateralismo. Ela tende a falar sobre a necessidade de uma inserção maior do Peru nos organismos multilaterais, a questão, do livre comércio, né. Enquanto o Spriella, aí ele já tem uma relação muito mais próxima com a extrema direita, como a gente viu no discurso do Bolsonaro, como a gente vê até hoje, né, no discurso do Bukele, que é a ideia de um afastamento dos organismos multilaterais. Então, ele tem como proposta a retirada da Colômbia de vários dos organismos multilaterais dos quais, o país é parte. Eu acho que a gente pode, aí tem uma coisa interessante que como nós temos hoje um grande peso, né, das direitas na América Latina, pode ser que essa direita comece a conversar mais claramente e que haja aí alguns mecanismos de integração que funcionem a partir dessa dimensão, ideológica. Tem uma coisa interessante que a Giovana falou, que é o peso do pragmatismo. Eu acho que isso vale para a gente pensar tanto a Rússia quanto a China. Os Estados Unidos costumam aparecer nas propostas de governo, né? Qual pretende, né, que seja a relação com os Estados Unidos ali no discurso, durante os debates eleitorais. A China também tem aparecido, a Rússia menos. Mas a gente pode perceber
que alguns desses incumbentes que estão mais à direita, ainda que no discurso eles sempre se digam próximos aos Estados Unidos, em termos práticos, muitas vezes eles acabam tendo a realidade se impondo, né. Então quando a gente pensa no caso do Brasil, né, muito claro isso, o Bolsonaro tinha um discurso muito contrário à China, especialmente nos momentos mais difíceis da pandemia, isso apareceu claramente. Mas, ele foi vencido pelo pragmatismo e acaba existindo uma relação comercial importante com a China, mesmo durante o governo dele. Então a gente precisa entender por onde que eles vão caminhar, por onde esses candidatos que venceram recentemente vão caminhar com esses estados que não estão obviamente alinhados, né, nos seus termos, ideológicos. Então eu acho que é por aí, a gente tem uma aproximação clara com os Estados Unidos no discurso desses 2 candidatos e dos demais, né, que acabaram de ganhar eleições, e dessa nova direita, dessa extrema direita latino-americana, mas muitas vezes o pragmatismo tem vencido, nos termos práticos, né, e não há um afastamento de fato da China ou da Rússia. Obrigada, Marinana, por descrever aí esse quadro também tão precisamente, ainda que muito complexo, né. E agora eu vou pescar um pouco Giovana, pedindo para que Giovana me conte, né, como que ela vê essas oscilações ideológicas no continente latino-americano, né, e os desdobramentos para a política externa que Marinana apontou nas relações entre América Latina e Rússia, considerando o que não podemos deixar de considerar, que é o fator geopolítico, né, a nossa proximidade aí com os Estados Unidos, pensando também nas relações entre Estados Unidos e Rússia. Como que você pensa isso, Giovana? Bom, tentando construir, né, sobre tudo aquilo que a gente já falou aqui no episódio, eu começaria com uma ressalva mesmo importante sobre o pragmatismo, que essas oscilações ideológicas importam, é óbvio, mas a gente não pode imaginar que existe uma relação automática em que governos de esquerda se aproximam da Rússia e governos de direita rompem com a Rússia. A variável esquerda-direita ajuda a gente a explicar o discurso político, o nosso contexto eleitoral, mas não é suficiente para explicar política externa. Isso no Brasil é bastante claro, né? A gente vê, no nosso caso, o Itamaraty sempre com alguma independência em relação aos governos que vão, né, entram e saem a depender da sua preferência ideológica. Então a gente também tem que observar, além da questão da ideologia, o grau de alinhamento com os Estados Unidos, porque de fato temos ali uma proximidade muito grande, mas também a busca por autonomia internacional, dependências econômicas e outros vínculos institucionais que foram construídos ali ao longo do tempo. Então, de forma geral, a gente tem governos de esquerda na América Latina tendendo a apresentar alguma receptividade maior a esses discursos de multipolaridade promovidos pela Rússia e pela China atualmente, além de questões de soberania e crítica à hegemonia dos Estados Unidos, a esse intervencionismo maior, como a professora Mariana comentou. E isso pode sim facilitar o diálogo com a Rússia, principalmente no atual momento em que a Rússia tem investido massivamente nesse tipo de narrativa. Vários países, inclusive, condenam a invasão da Ucrânia em votações na ONU, por exemplo, ao mesmo tempo em que procuram preservar uma posição de não alinhamento em questões comerciais. O Brasil é justamente um caso desse. Então, na ONU, de forma mais institucional, vem condenando a Rússia, mas mantém também as suas relações diplomáticas e econômicas com Moscou da mesma forma. Então, a gente também pode pensar o contrário, né? A chegada de um governo de direita não produz, de forma necessária, uma ruptura com a Rússia. Ele pode se aproximar, por exemplo, de forma diplomática dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, continuar com relações econômicas com a Rússia, que tem sido, sim, um mercado importante. Então, no caso da Colômbia, né, que é mais recente essa eleição, a gente percebe que existe uma alteração bastante significativa, já que na campanha do Spriella e também após a eleição, ele sinalizou que pretende recuperar uma relação estreita com os Estados Unidos e demonstrou nessa afinidade política com o Trump. E isso contrasta com uma postura mais autônoma, em alguns momentos até conflitiva, né, em relação aos Estados Unidos, que era adotada pelo Petro.
E isso, então, a gente percebe que existe ali uma relação que provavelmente a Rússia vai ser questionada, especialmente na discussão sobre a Ucrânia. No Peru, com a provável, né, chegada da Keiko Fujimori, que está aí para ser confirmada de forma mais institucional, também aponta para essa mesma orientação mais conservadora, com fortalecimento da relação dos Estados Unidos. Entretanto, a relação do Peru com a Rússia é bastante diferente do que existe, por exemplo, da Rússia com Cuba ou mesmo com Venezuela. Então, o Peru não é um aliado político central de Moscou, e a relação é de fato mais pragmática, então envolve comércio de equipamentos, principalmente, e alguma cooperação técnica. Então, a intensidade desse afastamento vai depender muito dos custos econômicos disso, em questão de fertilizantes, principalmente, mas também de combustíveis, tecnologia nuclear, inclusive o nosso último episódio foi sobre isso, e equipamentos que criam relações mais profundas, né, e que não desaparecem a cada eleição. Então, em resumo, né, as eleições de fato alteram o tom, alteram as prioridades das relações, mas interesses materiais e outras limitações institucionais acabam determinando como que essa mudança vai ou não produzir uma ruptura, e se ela vai produzir uma ruptura, ou apenas uma forma de recalibragem, né, de repensar um pouco em que momento a gente vai ver maior afastamento ou maior aproximação com a Rússia. Bem, cenário não é simples, né? Como Giovana muito bem apontou, as oscilações ideológicas aqui no continente, como em qualquer lugar, na realidade de desordem global que temos hoje, não são um indicativo linear, né, de qual será o impacto dessa mudança ideológica para a política externa. Isso me faz lembrar muito a reação tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita no conflito russo-ucraniano, né, iniciado aí em fevereiro de 2022, quando nós temos polos ideológicos tão opostos, assumindo uma mesma posição de apoio à empreitada russa, né. Então, acho que Giovana tocou num ponto importante, é esclarecer que não existe uma linha direta entre oscilação ideológica e constituição da política externa, e essa premissa talvez, se confirme, né, que no caso latino-americano, que por si só já carrega muitas complexidades também, como Marinana nos trouxe aqui. Então, fico com essas reflexões, vamos acompanhar aí o calendário eleitoral esse ano, talvez retornemos para falar um pouco mais a respeito, porque é um assunto que dá pano para manga, né? Mas por hora queria agradecer muito Giovana, Marinana, pelo papo de hoje e seguimos adiante aqui para mais uma discussão sobre as notícias que permearam a agenda das relações entre Rússia e América Latina no mês de junho. Giovana, Marinana, obrigada, viu? Por conversar conosco hoje. Até uma próxima. Até, obrigada, Daniela, pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigada, Marinana, Giovana. Até breve. Você fica com a gente aí na próxima parte do programa, certo? Certo, pode contar comigo que eu vou continuar ainda falando sobre esses assuntos. Beleza, aproveita o clima ameno aí e fica nessa pauta quente conosco. Voltamos então para a parte 2 do programa em breve, debatendo o noticiário, né, quente aí sobre as relações Rússia e América Latina no mês de junho. Agora, então, vamos passar para as notícias que permearam a agenda das relações entre Rússia e América Latina, e mais um episódio da nossa conexão. Vamos conversar, então, com os pesquisadores do Ruslat, Giovana Branco, que retorna depois desse ótimo papo com Marinana sobre a América Latina, para conversar com Leonardo Nascimento, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas e professor temporário aqui também do nosso departamento. E vamos contar, né, o que anda acontecendo aí nesses dois espaços para os quais nós olhamos com mais atenção. Tudo bem por aí, Léo, Giovana? Boa tarde, professora Daniela. Boa tarde aos queridas companheiras que estão aqui produzindo esse episódio maravilhoso. Boa tarde à audiência também. Bom, eu queria começar essa etapa do nosso programa fazendo uma conexão entre as eleições da América Latina e as eleições da Rússia, como que isso tem circulado nos meios de comunicação. Dentro da pesquisa feita para este episódio, o que foi constatado é que, de um modo mais amplo, os principais meios de comunicação russos têm dado pouco espaço
para debate sobre as eleições latino-americanas. Entretanto, parte considerável se limita a apresentar uma descrição das atualizações do processo, apuração, manifestações públicas a partir de quem estava pleiteando as eleições e etc. Entretanto, alguns veículos apresentam indícios que podem nos ajudar a refletir sobre esse tema pela perspectiva russa. Nesse sentido, em 8 de junho, o periódico Minskaya Pravda, por meio da jornalista Anastácia Kubareva, noticia que existe uma ofensiva orquestrada pelo governo de Donald Trump para desmantelar sistematicamente governos e lideranças de esquerda na América Latina, inclusive à luz dessa leitura ideológica que tanto a Giovana como a professora Marinana apresentaram no bloco anterior. Inclusive, esse periódico chega a comparar a estratégia de Trump com a de Ronald Reagan, no sentido de retomar uma luta contra o socialismo durante a Guerra Fria, o que corrobora com uma certa perspectiva de uma tentativa dos Estados Unidos de reinstaurar uma mentalidade de Guerra Fria agora em um contexto tripolar, onde as esferas de influência seriam distribuídas entre Estados Unidos, China e Rússia. Na esteira desse pensamento, em 11 de junho, o periódico Real Tribune noticia que a Venezuela é um campo de testes, mas também salienta que o Brasil é o grande prêmio dos interesses dos Estados Unidos, e isso para analisar como os estadunidenses têm remodelado a política latino-americana. Com isso, o periódico ele acaba sinalizando que cada uma das grandes potências de 2026 toma uma postura diferente diante desses processos eleitorais. A Rússia se atém como observadora à margem desses processos, a China como uma negociadora mais implacável e os Estados Unidos avançam de forma exitosa, dado o giro azul que a América Latina tem dado. A despeito do fato de que os meios de comunicação têm dado pouca visibilidade para as eleições latino-americanas, setores especializados da sociedade russa, como a Migimo e o Valdai, têm promovido mesas redondas regularmente para debater as eleições latino-americanas em 2026. Além disso, a equipe do Ruslat teve uma conversa com Maria Prokofieva, do Centro Internacional de Interação e Cooperação, para tentar avaliar com ela qual a perspectiva das instituições russas em relação a esses processos na América Latina. Com isso, a Maria tem sinalizado que, do ponto de vista russo, é percebido uma virada para a direita em países como Colômbia e Peru, o que significa muito provavelmente uma aproximação deles com os Estados Unidos. Lembrando que é importante para a gente observar também as midterm elections nos Estados Unidos agora, para avaliar em que medida isso se trata de um alinhamento trumpista e em que medida se trata de um alinhamento estadunidense. A despeito desse fato, os russos entendem que pode haver uma possibilidade do esfriamento nessas relações com a Rússia, mas não de rupturas, porque, como a Giovana também sinalizou no último bloco, a tendência é que esses governos não promovam tentativas institucionais de uma mudança drástica da sua política externa, porque existem imperativos econômicos que também se colocam, né, dentro dessa realidade que a gente precisa analisar nas próximas semanas. Mesmo identificando esse giro, Maria ainda afirmou para a equipe do Ruslat que as instituições russas têm uma disposição de manter uma cooperação construtiva visando benefícios comuns com qualquer poder político não hostil à Rússia, dando luz a uma postura pragmática. E sobre as eleições do Brasil, a Maria sinalizou que, historicamente, a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva é mais vantajosa para as relações Brasil-Rússia, por ser um amigo e parceiro antigo, além de ser um dos fundadores do BRICS. Mesmo com essa percepção positiva em relação à candidatura do Lula, os setores russos expressam uma expectativa de que essas eleições serão muito disputadas, polarizadas e complexas, tanto em termos internos quanto no contexto geopolítico regional. E seguindo para a próxima parte dessas notícias eleitorais que eu estou trazendo, eu vou fazer uma amarração iniciando com o conflito Rússia-Ucrânia. E eu prometo para a audiência que vai fazer sentido. Por quê? No dia 30 de junho, a Al Jazeera publicou uma matéria
tratando da mudança de estratégia ucraniana em relação à Rússia. Essa mudança da estratégia ucraniana passa por ataques ativos ao setor produtivo e energético, o que fragiliza a capacidade de manutenção da estabilidade econômica por parte da Rússia. Nessa nova estratégia, a Ucrânia tem promovido ataques a pontos de projeção gráfica, em muitos casos direcionado à estrutura de armazenagem, como os ataques que ocorreram a uma refinaria em Moscou no dia 18 de junho, em que a tampa do reservatório voou dezenas de metros. Entretanto, alguns analistas problematizam a efetividade desse tipo de ataque, porque os danos requerem conserto e reposição rápida e barata, diferente de ataques a estações de bombeamento, pontos de extração e etc., porque gera um impacto visual maior. Por exemplo, comparar a atuação da Ucrânia em relação a esses ativos energéticos baseado em reservatórios, diferente das estações de bombeamento que pararam o fornecimento do Druzhba. E por que estamos tratando disso no contexto de eleições? Seguindo nessa esteira, no dia 26 de junho, a Reuters publicou que autoridades russas agressivas instam Putin a intensificar a guerra e abandonar as negociações com os Estados Unidos. Isso sinaliza uma mudança política importante que pode estar emergindo do cenário doméstico da Rússia. Parte considerável desses esforços vem de uma ala política eurasianista cujos maiores expoentes são Sergei Karaganov e Sergei Shoigu, que passam, junto com os seus representantes, a pressionar Putin por uma escalada que resultasse na restauração da sua capacidade de dissuasão. De acordo com a Reuters, isso seria sinal das consequências graves de ataques ucranianos. Entretanto, é importante considerar 3 outros aspectos. O primeiro é que os russos interpretam que as conversas de paz com os Estados Unidos em Anchorage fracassaram, dada a falta dos estadunidenses de manter o engajamento com o que foi acordado, inclusive aproximando muito de uma percepção iraniana sobre os processos diplomáticos envolvendo os estadunidenses. Segundo, é o desgaste socioeconômico que faz com que esse tipo de proposta de escalada se torne algo mais aceitável aos olhos da opinião pública. E o terceiro é a aceleração dos investimentos em defesa por parte de potências europeias, o que aumenta a urgência de uma robusta capacidade de dissuasão. E esses aspectos foram recorrentes ao longo do último congresso do partido Rússia Unida, o partido de Vladimir Putin, que ocorreu nos dias 27 e 28 de junho de 2026 em Moscou. E é nesse contexto de crescimento de tensões e reflexões sobre a escalada que no dia 16 de junho o presidente russo assinou um decreto que marca a realização das eleições da Duma estatal. De acordo com esse documento, essas eleições serão disputadas no dia 20 de setembro de 2026 e pode marcar um ponto de virada significativo em relação ao conflito russo-ucraniano e nos rumos que essa multipolaridade, a partir da perspectiva russa, pode tomar. Dessa forma, a gente consegue relacionar processos eleitorais na América Latina com a Rússia, processos eleitorais na Rússia e conflito Rússia-Ucrânia. E trazendo agora, então, mais algumas notícias para a gente fechar esse nosso bloco, eu vou trazer algumas questões econômicas, né, para complementar tudo que o Léo falou sobre as questões políticas e principalmente eleitorais. Então, começando com 2 notícias que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira delas é que o Brasil e a Rússia, nesse último mês, ampliaram a sua agenda agroindustrial. No início do mês de junho, representantes dos ministérios de Agricultura da Rússia e do Brasil discutiram novas linhas de cooperação nessa área, e essa agenda incluiu principalmente segurança alimentar, expansão do comércio de fertilizantes, sementes e a maior circulação de produtos agropecuários. A Rússia demonstrou um interesse bastante grande de aumentar suas vendas para o Brasil, e isso para a gente acaba sendo sempre uma boa notícia, né? Diversificando a nossa economia e evitando novas dependências. O avanço mais concreto dessa relação aconteceu no dia 10 de junho, quando a Rússia reconheceu oficialmente o Brasil como um país livre de febre aftosa sem vacinação, e esse reconhecimento sanitário abre espaço para ampliar o acesso de produtos brasileiros ao mercado russo, né, se somando à habilitação de estabelecimentos brasileiros de pescado, principalmente, e abertura de mercado para castanhas. Então, a gente vê ali
outras diversificações do comércio entre esses dois países, agora no setor agro, diferente de outras questões que a gente já vinha tratado anteriormente. E para fechar a nossa parte aqui desse nosso grande apanhado de notícias, eu queria falar sobre a questão nuclear, que a gente também já tem episódios só sobre isso, mas essa disputa ganhou uma nova dimensão competitiva na América Latina. Isso porque nos dias 2 e 4 de junho, os Estados Unidos organizaram em Buenos Aires um seminário latino-americano sobre pequenos reatores modulares nucleares, exatamente os que a gente já falou sobre aqui, que são os que a Rosatom, que é a grande empresa de energia atômica da Rússia, vem tentando posicionar no mercado internacional, sobretudo na América Latina. A Rosatom vem buscando mostrar esses pequenos reatores, além de serviços de combustível e tecnologias nucleares no mercado latino-americano, e o governo brasileiro, por sua vez, já também tinha demonstrado algum interesse em discutir essa tecnologia com Moscou. E agora, então, os Estados Unidos parecem que estão querendo entrar nessa disputa, competindo diretamente com a Rússia. Ainda não fica muito claro se isso vai se tornar uma realidade no mercado, isso porque a Rosatom vem ganhando bastante espaço, sobretudo nessa questão dos pequenos reatores, e também porque a sua forma de comercialização inclui todo o aparato produtivo, né? Também a ideia de mostrar o expertise, não apenas de montar as pequenas usinas. E a gente ainda não sabe como seria a atuação dos Estados Unidos nesse mesmo campo, mas fica aí essa notícia de que agora a gente pode ver sim, provavelmente muito mais competição nesse mercado. Obrigada, Léo, Giovana. Seguimos de olho aí. Agora passamos para a terceira e última parte do nosso programa, falando sobre outros olhares sobre América Latina e Rússia. Tá bem, agora começamos então na terceira parte do nosso encontro aqui entre o Observatório Rússia América Latina e Chutando a Escada, com o nosso quadro Outros Olhares sobre Rússia e América Latina. Nele, nós tratamos um pouco de expandir, né, a nossa visão sobre essas relações e vamos seguir conversa aqui com Marinana Barros, que vai nos dar aí algumas sugestões então de outros olhares sobre o nosso querido continente. Passo o comando aqui para Laura Schneider, que é professora temporária do Departamento de Relações Internacionais e também nossa colega pesquisadora aqui do RUSLAT. Laura, tudo bem por aí? É com você. Olá, Dani. Olá, pessoal. Então, nesse terceiro bloco, eu tenho o prazer de receber novamente a professora Marinana Barros, que nos trouxe esse panorama geral sobre as eleições latino-americanas na primeira parte do episódio. E agora, como de costume, a gente tem agora no terceiro bloco o objetivo de trazer outros olhares, como você bem falou, Dani, sobre a Rússia e a América Latina, tratando hoje, então, da influência das eleições e o que a gente pode aprender com elas sobre a identidade desses países. Professora Marinana, é um prazer termos aqui conosco novamente. Eu já inicio te perguntando sobre as preferências dos governos latino-americanos. Nós sabemos que essas preferências acabam dialogando também com valores, com memórias históricas e percepções da própria sociedade, e que, a partir disso, então, eles influenciam diretamente a cultura e a cultura política, né, desses países. Então, como você entende essa influência da cultura e da cultura política em relação à forma como as potências estrangeiras são percebidas nesses momentos em períodos eleitorais? Laura, obrigada pela pergunta. Pergunta sensacional. Assim, como pesquisadora, isso é uma questão que sempre me deixa pensativa, né? Porque como é que a gente acessa percepção? Principalmente no momento em que as bolhas parecem estar falando só dentro delas, isso fica mais difícil ainda, né? Você tem algumas pesquisas que podem nos ajudar nesse sentido, né? A acessar a percepção. Tem uma pesquisa recente do Instituto Gallup que mostra a percepção global sobre estados considerados centrais no âmbito internacional. A pesquisa pergunta sobre Estados Unidos, Rússia, China e Alemanha. A gente não tem dados especificamente da América Latina separados, sabe? Como é que os países da América Latina percebem esses países? Mas, de forma geral, o que a gente vê, né, os indícios que a pesquisa traz,
é que os Estados Unidos têm uma queda importante no grau de confiabilidade, a China tem um aumento, a Rússia passa por um decréscimo e recentemente ela amplia um pouco a margem da percepção positiva. Há uma soma de fatores, né, quando a gente fala dessa percepção da influência das potências, sejam potências emergentes ou não. Para além da cultura política, acho que a gente também pode pensar, né, nos fatores materiais, históricos, nas tendências ideológicas daquele momento, a gente já falou um pouquinho disso aqui hoje. Como é que isso pode variar ao longo do tempo? Durante os períodos eleitorais, especificamente, né, que foi a sua pergunta, a gente percebe que nós estamos vivendo um momento de muita polarização. Como eu estava dizendo, as últimas eleições na América Latina mostram países rachados quase que 50-50. Então, as relações exteriores, nesse contexto, elas tendem a se tornar parte da pauta, mas não necessariamente com a mesma profundidade nos diferentes países. Não tende a haver, por exemplo, definições claras, né, sobre como esse novo governo se relacionará com absolutamente todas as potências emergentes. Normalmente, Estados Unidos e China aparecem. Agora, é interessante observar que uma potência emergente, ela pode ser apresentada como uma oportunidade de autonomia, de diversificação econômica. A gente percebe isso muito claramente no caso da China, em alguma medida no caso da Rússia, e também de contestação à hegemonia ocidental. Então, muitas vezes, essas potências são entendidas, né, e são apresentadas pelos candidatos como uma possibilidade de se aproximar ou de se afastar do Ocidente. Da mesma forma, a gente pode pensar como potências podem ser representadas como uma ameaça autoritária, como um risco geopolítico, como um novo tipo de dependência. Pensar a América Latina é pensar numa margem, né? Eu sempre falo isso, numa margem em termos materiais. A América Latina, ela se entende não como um centro que consegue produzir normas e consegue produzir constrangimentos materiais para o resto do mundo. Então, as nossas condições de acessar os outros estados, outras potências, está muito relacionado a esse nosso lugar. Então, na América Latina, essas leituras sobre as outras potências variam muito conforme a história política, né, de cada país. Quando a gente tem um país com uma memória forte de intervenção externa, de dependência econômica, de imposição de agenda neoliberal, a aproximação com as potências não ocidentais ela pode ser mobilizada como um símbolo de soberania, né, como uma margem de manobra. Em outros contextos, especialmente quando o debate político associa democracia liberal, direitos humanos, alinhamento ocidental, a estabilidade institucional, essas potências podem ser vistas com menor desconfiança. A gente tem essa variação, na verdade, nos traz também uma compreensão dessas mudanças, das próprias oscilações em termos ideológicos que a gente tem percebido na América Latina, né? Perfeito. E continuando tratando sobre essa questão da variação eleitoral, essa lógica de pêndulo que você também já compartilhou um pouco conosco no primeiro bloco, mas agora resgatando um pouco da nossa literatura e, por que não, também do pensamento político, né? Aqui na América Latina, como na Rússia, a gente tem uma certa aproximação quando a gente pensa em literatura, justamente pelo tema, né, dessa nossa arte, que é pensar justamente o papel da sociedade russa ou da sociedade latino-americana em relação à nossa humanidade, né, a nossa identidade de fato. A gente, inclusive, comentou no nosso primeiro episódio aqui no Titã da Escada sobre a importância da escola russa de literatura para os autores do realismo fantástico, né, esse gênero literário que é tão próprio da América Latina. E pensando nisso, eu gostaria de te ouvir um pouco se você enxerga alguma relação entre essa construção de identidade, ou ainda, né, de uma busca dessa construção de identidade, e a alternância desses projetos políticos que costumam, então, marcar as nossas eleições latino-americanas. Como você entende isso? Laura, eu vejo uma relação, sim, entre América Latina e Rússia. Desde que a gente faça essa comparação, é claro, com cuidado. As trajetórias históricas são muito diferentes, né? Mas é curioso perceber como as perguntas podem ser similares em termos identitários. Nós somos parte do Ocidente? Somos periferia do Ocidente? Somos uma alternativa ao Ocidente? Ou será que a gente ocupa uma posição híbrida, uma posição própria entre mundos diferentes? Então, eu acho que essas são perguntas que participam tanto do imaginário latino-americano quanto do imaginário russo. Em tempos de polarização, eu sei que eu estou repetindo essa ideia da polarização, mas é porque isso é muito marcado nesse momento político.
que a gente está vivendo? Eu acho que essas perguntas tendem a aparecer mais, porque a gente tem claramente projetos políticos muito diferentes sobre qual é o lugar daquele país, daquela região no mundo. Então, há projetos de aproximação com os Estados Unidos e com a agenda trumpista, né? Falamos agora há pouco das eleições da Colômbia, das eleições do Peru. Temos, às vezes, aproximação com a Europa, com a ideia de mercados globais, com instituições liberais, e a gente tem outros projetos que têm uma outra narrativa, uma outra lógica de autonomia, de soberania, de integração regional, ligada a uma perspectiva de sul global, né, com uma crítica à dependência externa. E essa alternância, né, entre esses diferentes projetos políticos, ela é, claro, pragmática, mas ela tem também uma dimensão que é cultural e identitária. Então, a cultura política latino-americana, ela convive sempre com essa tensão persistente entre busca de reconhecimento externo e, ao mesmo tempo, desejo de autonomia. Parte das elites políticas aposta numa ideia de normalização internacional, né, de se tornar um país confiável, previsível, aproximando-se da lógica ocidental, né, dos padrões que são dominantes. Outra parte aposta na ideia de vamos fincar o pé naquilo que nos torna diferentes, naquilo que a gente tem de particular, naquilo que a gente tem de nós, afirmando que a região precisa ter seus próprios caminhos, suas próprias prioridades, né? E participar do mundo a partir de um modelo que ela mesma construa. A relação com a Rússia, com a China ou com outras potências emergentes também entra nesse debate. Esses são atores que, além da questão pragmática, material, eles são símbolos em alguma medida, né? Do que é de uma forma específica de inserção no âmbito internacional. Então, essa alternância da política latino-americana, essas ondas que a gente falou mais cedo, a virada à esquerda, a virada à direita, elas refletem, em parte, a ausência de um consenso duradouro sobre essas questões de identidade nacional e também de inserção internacional. Perfeito. É justamente por essa falta de consenso que a gente ainda vê, então, essas perguntas em aberto, né? Esses projetos políticos diferentes também ainda sem uma resposta definitiva em relação a essa questão. Mas então, para encerrar a nossa conversa aqui, eu gostaria de pedir uma dica cultural, como já é tradição aqui do terceiro bloco, relacionada hoje então com a América Latina, né? Para quem deseja conhecer um pouco mais a diversidade política e cultural da região. O que você indica aí para os nossos ouvintes? Laura, eu não conseguiria indicar uma coisa só. Tem tanta coisa boa para a gente conhecer, para a gente se aproximar. Eu tenho uma especial preocupação assim, com a nossa questão, ao Brasil como parte da América Latina. E eu tenho a sensação de que conhecer os nossos irmãos nos ajuda a se entender mais como parte da América Latina. Então, as minhas dicas vão um pouco nesse sentido. Eu fiquei pensando se eu conseguiria terminar um podcast sobre a América Latina sem falar de Eduardo Galeano, mas não vou conseguir. Mas ao invés de propor uma leitura de Eduardo Galeano, vou ser um pouco mais criativa e eu vou dar uma dica de documentário. Um documentário curto, de pouco mais de 20 minutos, é um documentário de 2013, chamado Sangue Latino, é do Canal Brasil. E ele tem um episódio com Eduardo Galeano e é uma maravilha. Assim, é fácil de achar, hoje em dia tem vários lugares na internet. E eu acho que entender a América Latina passa por aí, por entender um pouco mais de Eduardo Galeano, né, dessa ideia das veias abertas da América Latina. Então, ao invés de propor a leitura do Veias Abertas, eu vou propor esse documentário, então, Sangue Latino, do Canal Brasil, um documentário lá de 2013. E eu vou indicar um livro que eu estou lendo agora, que se chama A Conquista da América Latina Vista pelos Indígenas, Relatos Aztecas, Maias e Incas. É um livro do Miguel León Portilla, ele foi diretor do Instituto Indigenista Interamericano e do Instituto de História da Universidade do México. Esse livro saiu pela editora Vozes em 2023. E ele discute o legado das civilizações pré-hispânicas. Então é uma viagem no tempo assim muito deliciosa. E por último, eu quero indicar um filme que se chama O Abraço da Serpente, do Ciro Guerra, que é um diretor colombiano. Esse é um filme de 2015, então ele não é um filme super recente, mas ele também é achado nos streamings. Concorreu e ganhou vários prêmios importantes do cinema. O filme é lindo, esteticamente ele é lindo, ele é um filme preto e branco e o conteúdo dele é muito sensível. Ele nos leva lá para a Amazônia colombiana, para formas indígenas de conhecimento, de memória, tem uma questão da relação com o território
que é muito, muito bonito. Acho que vale a pena. Então essas são minhas 3 dicas. Como eu disse, eu não conseguiria ficar em uma só. Acho que a gente tem que se aproximar dessa literatura, né, dessas obras de arte que nos mostram a América Latina dentro da sua especificidade. Perfeito. Eu pego um gancho também nessa sua indicação de Galeano e em tempos, né, de Copa do Mundo, para os fãs de futebol, o Galeano também tem textos ótimos sobre essa questão do esporte na América Latina, né? Então vai uma dica bônus aí para os nossos ouvintes. Mas tenho certeza que agora todos têm programação para o fim de semana, né? Ótimas dicas. Te agradeço por isso e agradeço também pela participação aqui no nosso episódio. É sempre um prazer te ouvir e, com certeza, né, vamos continuar contando com você aí para acompanhar de perto Rússia e América Latina. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, Laura. Encerramos aqui, então, mais um episódio da parceria Russlat, Chutando a Escada. Para aqueles que param alguns diazinhos aí em julho, temos excelentes dicas, então, do nosso terceiro quadro sobre outros olhares na América Latina. Fica aí as sugestões que também vamos deixar registradas na descrição desse episódio. Espero todos vocês, então, no nosso encontro de agosto. Até breve. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, essa mesa de bar quero tomar todas. Vou me embriagar se eu pegar no sono. Me deite no chão. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.